Quais são os tipos de resposta a risco que as empresas podem adotar? E não só empresas, gestores, a gente, nós, na nossa vida pessoal também, podemos adotar qualquer um tipo desses tipos de resposta. E cada um desses tipos estão correlacionados a um tipo de ação ou simplesmente não ter ação nenhuma. Quais são esses tipos? O primeiro é justamente o aceitar. É você realmente não ter nenhuma tomada de ação para tentar diminuir a gravidade daquele risco. Ou seja, é um risco que às vezes a sua magnitude é tão baixa que mesmo que ele aconteça, não vai ter relevância para o negócio. Então faz sentido eu criar controles, ferramentas extremamente caras, etc., para controlar algo que para mim não é relevante? Então pode ser que a instituição aceite aceitar esse risco. Mas para aceitar, precisou saber que ele existia, precisou saber a magnitude dele, talvez até um processo de priorização, e aí depois você decidiu, então tá legal, vou aceitar isso. Tá legal? Para aqueles riscos que são de magnitude baixa, está dentro do apetite, então a aceitação pode ser mais fácil. Agora, aqueles riscos que tendem a superar o apetite da instituição e mesmo assim ela não tem recursos ou condições ou decide realmente não atender ou não gerenciar esse risco, aí eu recomendo que tenha pelo menos um comitê para assumir esse risco, para que não seja uma surpresa para ninguém no futuro e, evidentemente, todos os administradores saibam da sua responsabilidade com relação a isso. Tá legal? Não é ruim aceitar o risco. O importante é não ser uma surpresa para todo mundo. Inclusive, o processo de aceitação de risco pode contar, inclusive, com controles compensatórios. Não resolve totalmente, mas pelo menos cria um monitoramento mais próximo, um processo de revisão semestral, anual, para avaliar se a instituição continua aceitando aquilo ou não. Tá legal? Porque depende do momento, depende do apetite. Tá bom? Outro tipo de resposta, que é você evitar. Então, evitar é aquela situação, você quer que esse risco desapareça. Qual que é a chance de um risco desaparecer da sua operação? Em determinado processo ou estratégia ser eliminado. Não tem como você eliminar um risco se um processo ainda existe. Você tem um risco ligado a um processo de contas a pagar. E aí o gestor fala, não, eu eliminei esse risco. Não, você não eliminou. Você mudou o processo de contas a pagar? Ele é de uma outra forma? É feito por um terceiro? Mudou o contexto? Não, então o risco não deixou de existir. O risco não some. A chance dele acontecer pode ser menor, mas ele está presente. Por mais que ele esteja dentro de um robô extremamente automatizado, espera o robô falhar. Aí vai ser o mesmo que não ter controle. Então, o risco, ele não é que ele deixa de existir. Ele está lá, mas com uma chance pequena de acontecer. Então, para você que quer que remova um risco, então é simplesmente você não seguir em frente com o processo, destruir um produto, desistir de uma estratégia, de um objetivo e por aí vai. Vou lançar uma nova filial em tal região. Pô, você não quer ter o risco naquela região, então não faça. Então, quero expandir esse produto, você não quer ter os riscos da expansão do produto, então não expanda. Só assim você pode estar dizendo que você está evitando esse risco. Tá legal? Porque às vezes você faz uma estratégia ou pensa numa expansão de estratégia e fala assim, poxa, os riscos são muito altos, o custo de manutenção para a margem que eu vou ter vai ser muito alto, então eu nem quero correr o risco, não vale a pena. E nesse caso você está evitando a exposição ao risco. Tá legal? Na sequência vem o outro tipo que é o quê? A redução. Esse sim, o risco está lá e você toma uma série de ações, seja construção de indicadores, controles, readequação de processos, melhoria de governança, etc., para que a chance do risco acontecer seja menor. E caso ele aconteça, tenha todas outras ações de mitigação que estanque e diminua o impacto desse risco. Então, aqui está uma das principais tipos de resposta que as empresas adotam, porque elas não querem que as coisas aconteçam, ela quer que o objetivo fique dentro do contexto, e isso é muito importante, é saber que nível de redução você quer fazer. Você quer reduzir ao mínimo possível ou dentro de um nível que você considera aceitável. É aqui que entra a correlação com o apetite a risco, debate sobre a alocação de recursos. Então é nessa fase, nesse tipo de resposta, que você vai determinar quais ações vão estar sendo empregadas para aquele risco diminuir a sua exposição, a sua gravidade. Tá legal? Um outro tipo de resposta, pessoal, é compartilhar. O que seria isso? Você, às vezes, tem a situação na qual você não consegue absorver sozinho o impacto de um risco. Então, para isso, você, às vezes, terceiriza esse risco. Então, você conta com a gestão de um outro especialista que é muito mais
especializado que você para fazer a gestão desse risco e talvez a redução seja menor. Você pode ter cláusulas de contrato com relação ao impacto, etc. Você está distribuindo a responsabilidade. Um outro jeito mais comum também é seguros. Você faz um seguro para que caso aconteça determinada situação, você tenha um reforço de resposta, mesmo que essa resposta seja reativa. Tá legal? Então, o compartilhamento é quando a empresa assume que não consegue absorver tudo sozinha, ou terceiriza o processo de resposta, ou faz literalmente um processo de seguro. Tá legal? E tem um outro tipo, pessoal, que poucos lugares falam sobre ele, que é o de explorar. O que é o explorar? Ele é diferente do aceitar. Você tem uma situação de riscos na qual você quer priorizar a performance, então você vai explorando qual é o nível de exposição no limite. Então você tem é como se você acompanhasse o seu apetite para e passo a performance do business. E você vai até o limite para saber, então, até onde a performance da empresa tem em relação à exposição de risco. Isso normalmente é feito para desenvolvimento de novo business, crescimento, novo produto, enfim, tudo aquilo que precisa ganhar atração. Normalmente o pessoal explora, sabe que o risco existe, mitiga ele de maneira extremamente superficial, mas monitora muito bem para saber se chegou a algum ponto de que a empresa aí sim, poxa, não dá para aceitar. Inclusive esse processo de exploração pode ser até base para determinação de apetite a risco, tá legal? Mas os mais comuns são esses, é a aceitação, é a redução e o compartilhamento. Aí entra a questão do evitar, que é muito difícil, né? Acontece, mas normalmente os gestores estão falando de processos já existentes, e o explorar.